Vamos lá, bom dia a todos do nono ano. Vamos iniciando aqui mais uma aula de matemática desta semana. E a gente agora, na última aula, a gente viu como calcular distância de dois pontos no plano cartesiano. Saímos um pouco do plano cartesiano, continuamos no mesmo capítulo, porém saímos um pouco do plano cartesiano e entramos no assunto sobre função. Acredito que vocês já tenham visto um pouco de função no sétimo ano, porém agora vamos ver com mais detalhes, certo? O que é uma função, como representar uma função, como calcular uma função, como representá-la matematicamente e graficamente. Então tudo isso a gente vai desmiuçar um pouco na aula de hoje e um pouco na próxima aula também, ok? Então vamos lá. O que é uma função? É uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto, representado por uma variável x, a um único elemento do outro conjunto, representado pela variável y. Professor, o que é que você falou? É uma regra, ou seja, uma expressão matemática onde eu coloco o número x e no final sai o número y. É como se fosse uma maquinazinha. A função, onde eu entro com o número e no final sai um outro número que chamamos de resultado, certo? Esse resultado, identificado pela letra y, é o resultado da função aplicada. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos representar uma função de números naturais de forma que, para cada número natural escolhido, obtenha-se o seu dobro. Então vamos lá. Eu tenho uma função onde eu entro com o valor x, essa função calcula o dobro desse número e sai como y. Exemplo. Se eu entro com o número 1 nessa função, qual o dobro de 1? 2. Então na função sai o número 2. Sendo que 1 é minha variável x que está entrando na função e 2 é a minha variável y que está saindo da função. Então a função tem esse poder de transformar o que entra em um outro número que sai. Se escolhermos o número 2, teremos o quê? Qual o dobro de 2? 4. Então se eu entrar com o número 2 na função, eu saio com o número 4 dessa função. Se escolhermos o 6, qual o dobro de... Se escolhermos o 3, qual o dobro de 3? 6. Então, se eu entro com 3 dentro dessa função, ela sai com o numeral 6. Vamos lá. Como que eu represento uma função? Aqui eu tenho ela escrita matematicamente. Y não é o resultado da função, então vai ficar y igual a 2x, onde x é o valor que eu estou entrando dentro dessa função. Então aqui eu tenho a função y igual a 2x. Esta é a minha função, onde x é os valores que entram e y é os valores que saem. Como eu represento graficamente esta função? Então vamos aqui, ó. Aqui eu tenho, a gente chama isso aqui de diagrama de flechas. Isso é de extrema importância para estudarmos função. Então aqui eu tenho o diagrama do x e o diagrama de y. Note que aqui são os números que estão entrando na função, certo? E y são os números que eu estou saindo dentro dessa função. Então, note que a flecha está vindo de x para y. Isso é de extrema importância, ó. A direção da flecha. Se a flecha está apontando para y, quer dizer que eu estou saindo de x e y indo para y. Então vamos lá. O dobro de 0, 0. O dobro de 1, 2. Note, ó, saindo do 1 indo para o 2. Eu estou representando a mesma função graficamente com o diagrama de flecha. Número 2, dobro de 2, 4. O dobro de 3, 6. O dobro de 4, 8. Então, cada flecha está indicando a resposta, ou seja, o que essa função está representando. Então vamos aqui. Guardem essa nomenclatura. O conjunto que eu estou saindo, ou seja, o conjunto x, eu chamo de domínio, certo? Domínio são os numerais que estão saindo ou entrando na função. Já o conjunto y, que são os resultados da função, eu chamo de contradomínio. Domínio é o conjunto que está entrando na função. Contradomínio é o conjunto que está saindo da função, ou seja, as respostas. Ok? Tem outra nomenclatura. Note que aqui dentro do contradomínio
eu tenho valores que não foram usados. Por exemplo, o 1, o 3, o 5 e o 7. Certo? Porém, todos esses números aqui fazem parte do contradomínio. Porém, esses números aqui que são respostas da função, o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8, chamamos de imagem. Certo? Guardem esse nome. Dentro do contradomínio há um subconjunto chamado de imagem. Ou seja, esse subconjunto é a resposta da função. Se quando eu tenho um número sobrando no contradomínio, eles não fazem parte da imagem, eles fazem parte do contradomínio. Porém, quem faz parte da imagem? Apenas os resultados. Tá bom? Então a aula de pessoal é essa. Espero que tenha ficado claro o que é uma função e como eu calculo e essas nomenclaturas, certo? Porque é de extrema importância. Domínio são os números que eu vou entrar na função. Contradomínio é o conjunto que eu tenho as respostas. Porém, nem todos os números do contradomínio é resposta. E as respostas que estão dentro do contradomínio chamamos de imagem. Tá bom? Então, fiquem aí com a atividade. Tem umas funções para você calcular e construir o diagrama de flecha. Então, vai ter uma função, você vai calcular a função e vão construir esse diagrama desta forma, com essas flechas. Tá certo? Vamos lá. Deixa eu dar mais um exemplo aqui, ó. Função x mais 1. Aí eu tenho o conjunto A, que são o conjunto que está entrando, e o conjunto B é os números possíveis respostas. Então vamos calcular aqui, ó. Quando eu quero calcular uma função, esse x aqui é os números que estão entrando. Então vamos lá. F de 1, onde tem x eu substituo. Então vai ficar 1 mais 1, 2. Então 1, resposta 2. Para o 2, 2 mais 1, 3. Então 2 vira 3. O 3, 3 mais 1, 4. Então 3 vira 4. Note que eu estou usando a função aqui. A função é essa agora. Não é o dobro não. A função é x mais 1. O 4, 4 mais 1. O 4 vira 5. E o 5, 5 mais 1 vira 6. Então tá aqui. Aqui eu chamo de imagem. Eu peguei os números da imagem, apliquei na função e obtive aqui no conjunto contradomínio. Porém, note que eu não usei todos os números do contradomínio. Então, imagem eu vou chamar apenas de o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. O 1 e o 7 não entra no conjunto imagem. Apenas o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Mas agora se eu pedir para você o contradomínio, aí sim, são todos esses números aqui. Tá bom? Então espero que tenha ficado claro. Resolva aí as questões com atenção. Qualquer dúvida é só chamar.